Queridos irmãos, continuamos com a nossa meditação. Agora, a segunda carta de São Pedro, ainda no capítulo 3, mas dos versículos 11 a 18. Esta segunda parte, nós temos um convite muito forte à vida de santidade. Depois de darmos o primeiro passo, aceitando o convite à conversão, nós precisamos dar os passos seguintes para vivermos conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação. E para sermos santos, não pode faltar duas palavras em nosso vocabulário: ascese e mística. A ascese é aquele esforço que eu faço, contando com a graça de Deus, para combater os pecados e tudo aquilo que possa me impedir de progredir na minha vida espiritual. E a mística é aquela experiência que eu faço com o Senhor e que eu preciso cultivar a cada dia. Fazendo desta forma, eu vou fortalecer em mim a inteligência e a vontade. Como sabemos, a inteligência e a vontade é o que nos faz imagem e semelhança de Deus. Uma inteligência e uma vontade fortalecida pela graça, ela não se dobrará facilmente a uma vida de pecado. O contrário, uma inteligência deturpada e uma vontade enfraquecida pelo pecado facilmente se entregará e se tornará escrava. Escrava do pecado, escrava também do diabo, o inimigo de Deus e inimigo da nossa salvação. Para fortalecermos a nossa inteligência e vontade, precisamos cultivar uma vida de intimidade com o Senhor, através da oração, da sua palavra, a Eucaristia, com o terço nas mãos. São meios que nós podemos vivenciar para alcançarmos aquilo que é vontade de Deus, a vida de santidade. E santidade é possível, sim. E quanto mais eu mergulho, me esforço para viver uma vida santa, mais eu contribuo para que o reino de Deus ele aconteça. Quanto mais eu permito que o Espírito Santo ele haja na minha vida, me santificando, mais e mais eu posso estar contribuindo, apressando para a vinda gloriosa do Senhor. Lembro que a vinda gloriosa do Senhor deveria ser no coração do batizado, do cristão católico, a sua maior expectativa, uma esperança que inflama o nosso coração, a verdadeira caridade, a caridade que consiste em amarmos a Deus e, a partir de Deus, os nossos irmãos. Vivendo desta forma, meus amados, nós não precisamos temer quando se fala da vinda gloriosa do Senhor, em que tudo o que nós conhecemos passará e será transformado pelo Senhor. Como se dará esta transformação, o céu novo, a terra nova, de que nos fala o texto? Nós não temos um parecer tão claro, porque o nosso linguajar humano, ele é muito limitado. O que nós podemos falar a respeito de céus novos e terras novas é aquilo que está revelado pela palavra de Deus. Mas por mais que nós estudemos, o dia do Senhor, a volta do Senhor, vai ser algo que transcende tudo aquilo que nós podemos pensar ou
imaginar a respeito. O grande passo que nós devemos dar é justamente estarmos preparados, atentos àquilo que o Senhor nos fala, aquilo que foi relatado também, não só na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3 que nós meditamos, mas também nas próprias epístolas do apóstolo Paulo, como o autor sagrado desta segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, vai também indicar. O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo que constantemente falou a respeito desta vinda definitiva do Senhor. Basta nós olharmos a carta aos Coríntios, se não me falha a memória, lá no capítulo 15, a carta aos Tessalonicenses. Paulo, ele fala, e muito bem a este respeito, alertando as comunidades para que estejam atentas, porque como também se coincide com o que está na segunda carta de São Pedro, aqui no capítulo 3, nós não sabemos a hora, mas, não sabendo a hora, que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos em oração, para quando o Senhor voltar, Ele nos encontre preparados para irmos ao seu encontro. Examinemos, meus irmãos, as Escrituras, examinemos aquilo que a Igreja nos fala a respeito da vinda gloriosa do Senhor, examinemos o catecismo da Igreja Católica, para cada vez mais cultivarmos em nossos corações a esperança. O Senhor, Ele voltará. E continuemos a rezar na liturgia da Santa Missa, que nós aguardamos, nós esperamos a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu encerro essa meditação dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.